A respeito do começo, quando o ministério veio a mim, sentindo as mãos das pessoas, o que aquilo era uma vida nelas, e sabemos como isto se dava. Certa noite, na Califórnia, eu estava sentado com a família Malik. O irmão Moore se lembra, e o irmão Brown, a família Malik. E a pequena senhora ia contrair flebite no parto, e eu pedi que ela estendesse a mão. Eu disse, aí está, você vê a vibração disto, está vendo? E eu disse, você vai contrair flebite? Eu disse, isso já está se formando em você. E ela contraiu, quase perdeu a vida. E o irmão Malik me disse, irmão Branham, como é que o senhor faz isso? Eu disse, eu não sei, eu não posso lhe dizer como é Deus. Então eu estendi minha mão desse jeito, eu disse, aqui está minha esposa, eu sei que não tem nada de errado com ela. Coloque suas mãos sobre as minhas, querida. E ela colocou, e ali um tumor vibrou das glândulas femininas. E eu disse, querida, você tem um tumor, meu bem, nas glândulas femininas. E ela disse, eu não sinto efeito algum. Eu disse, querida, aqui está a minha mão, levante a mão. Ela levantou, então abaixou. Vê isto? Bem, quando nós chegamos em casa, nós temos um excelente médico, amigo nosso. Eu e ele estudamos juntos na mesma escola. Nós a levamos para um exame. Disse, Billy, não tem nada de errado com ela. Disse, ela está bem, não tem tumor ali. Eu disse, Sam, eu não quero duvidar da sua palavra, veja, porque você a examinou, mas existe um tumor ali. Todo mundo por 3 ou 4 anos, quando vou fazer o meu exame físico, quando vou para o exterior, ela vai comigo para fazer um exame físico. E quando foi, não chegou a aparecer. E há cerca de 2 anos eu cheguei um dia. Agora eu devo contar toda a verdade. Veja, não se quer simplesmente deixar nada de lado, deve-se contar toda a verdade. Eu tenho expressado a vocês o meu amor pela minha esposa. No entanto, nós temos que observar as coisas. Eu estou lhes dizendo a verdade. O Pai Celestial, que é minha testemunha aqui mesmo agora, sabe que é verdade. Oh, em casa, como é, simplesmente isso, aquilo e tudo. A pobrezinha está passando pela mudança de vida no momento, menopausa. E pelos últimos 2 anos, há cerca de 2 anos, quando nós fizemos um exame físico, então o médico encontrou um tumor no ovário esquerdo. Ele tinha crescido aproximadamente ao tamanho de uma noz. Ele disse, deixe-me examinar isso novamente, irmão Branham. Disse, dentro de aproximadamente 3 meses, se começar a crescer, ele terá que ser extraído. Bem, então Mas pouco antes disso, eu tenho algo para lhes contar. Eu me esqueci disso. Um dia eu cheguei da casa e eu tinha entrado para fazer algo e eu dei a volta e saí. Ela disse, você pode ir ao centro comigo, Bill? Eu disse, não neste exato momento, querida. E ela disse, o que nós vamos fazer a respeito de Beck e uma certa coisa? Eu disse, bem, querida, eu simplesmente não sei o que fazer. E teve alguma coisa que aconteceu e ela estava tão nervosa que mal podia se controlar. As pessoas em casa a noite inteira. E como anteontem à noite, até a 1h da manhã, aqui tinha pessoas dentro, em volta da casa, em volta das janelas e toda... Então ela ficou muito nervosa e ela me falou algo asperamente que ela não devia ter dito. Está vendo? Ela disse, então, Bill, você sempre está viajando e eu tenho que cuidar das crianças sozinha. Ela disse, você nunca está aqui, não podemos tomar nossas decisões juntos, ou você está fora viajando. E ela começou a chorar, entrou, fechou a porta. Na mesma hora eu disse, oh, pobrezinha, eu disse, que coisa, eu devo... E fui saindo. E ele disse, leia 2 Crônicas 22. Foi quando Miriam repreendeu a Moisés por se casar com uma moça etíope. Seria melhor que seu pai tivesse cuspido em seu rosto do que ela ter feito isso. Eu tornei a entrar e disse, querida, o que você disse não foi certo. E ela estava chorando. Eu disse, o que você disse não foi certo, querida. Deus vai fazer você pagar por isso. Você não devia ter feito isso. Eu estou muito aflito, eu mesmo. Você não devia ter dito isso. E ela disse, bem, Bill, eu fico tão aflita. E eu apenas virei e me fui, porque eu sabia que ela não estava com disposição para receber isso, assim que me retirei. E o exame seguinte, cerca de 1 mês depois disso, mostrou o tumor. No ano passado, aqui veio isto novamente. Quando ela tentou de novo agora, ele estava do tamanho de uma laranja. O médico disse, não a faça esperar mais. É necessário operar. Isso é um tumor que cresce rápido, é maligno. Se ele se alastrar e se fixar no lado, o que o senhor vai fazer? Eu disse, doutor, nós temos fé em Deus. Eu nem comentei com a igreja ou nada, eu apenas deixei passar.
Nós começamos a orar. E eu dizia, Senhor Deus, ajuda-nos, por favor. Rogo que tu nos ajudes. E assim seguia. O tumor crescia cada vez mais. Então, quando nós partimos para ir para Tucson, nosso médico em casa enviou um recado para um médico amigo dele lá. Disse, você deve tirar esse tumor da senhora Branham imediatamente. Disse, se não tirar, ele vai se tornar maligno. Disse a ele, o tumor já cresceu dentro de um ano, do tamanho de uma noz ao tamanho aproximado de uma toronja. Ele tinha ficado tão grande. Lá estava ele, saltado do lado dela desse jeito. E outro dia, ela tinha adiado ir. Eu disse, tente ir. Nós oramos, nós choramos, nós imploramos, tudo. Nada acontecia. Então ela tinha de ir a última, vamos ver, ontem. Sim, ontem ela foi ao médico para o exame final. Eu disse, bem, eu detesto fazer isso, mas provavelmente teremos de ceder. E então, querida, você simplesmente terá de ceder, mandar extraí-lo, porque ele está ficando tão grande, nossa fé não é suficiente. Então, anteontem, antes de eu partir sabendo, ela disse, não me telefone antes de você ter o culto do irmão Jack naquela noite. Então, diga-me que tipo de reunião vocês tiveram e como as pessoas estão em Shreveport. Então, disse, eu lhe direi o que o médico disse. Eu disse, tudo bem, querida. E eu desliguei. Anteontem, quando fui saindo de lá em casa, eu entrei e sempre quando nós partimos, todas as crianças e todos nós nos reunimos e nos ajoelhamos ali no quarto e oramos. E o Senhor... Dizemos ao Senhor, quando eu vou para o exterior, eu digo, Senhor Jesus, cuida da minha família. E eles oram por mim, que Deus me ajude e nós possamos nos encontrar novamente. Então todas as crianças começam a chorar e coisas assim, vocês sabem, porque vocês sabem como é. Fala-se do presidente Kennedy ter sido baleado. Eu tive que ser guardado muitas vezes para não ser baleado por uma arma de mira infravermelha e talvez a 300 ou 400 jardas de distância, à noite. Eles podem ver exatamente do mesmo jeito que a luz do dia através daquela mira de localização à noite. Eu já estive em países católicos onde radicais e tudo mais, lá no México, onde eles mandaram dizer lá atrás. E enviaram um comunicado, mensagens por telegrama escritas por todo lugar. Nós o acertaremos hoje à noite. E assim por diante, dessa maneira entrando e saindo e me procurando. E talvez me acertem algum dia, está tudo bem, mas eu tenho algo que cuidará de mim quando essa hora chegar. Veja. E então, quando me preparava para partir outra vez, estando sozinho o outro dia, eu me ajoelhei anteontem e me ajoelhei no quarto. E eu dei uma olhada por ali, fazia uns 2 dias que eu estava ali, solitário, ninguém ali na casa. E eu disse, Pai Celestial, eu rogo que tu sejas misericordioso agora e me ajudes. Eu vou a Shreveport para fazer tudo o que possa para ajudar teu reino. Eu disse, quantas vezes minha esposa e eu temos nos ajoelhado aqui no quarto desse jeito? Nós oramos, e hoje sinto tanto a falta dela. E eu disse, amanhã ela vai e talvez eu não tenha condições de terminar minhas reuniões, porque talvez ela seja levada para o hospital por causa deste grande tumor, o qual temos pedido que tu tires. Ele tem crescido cada vez mais, de tal modo que agora tem de ser extraído. Eu disse, eu tenho implorado a ti. E eu disse, Senhor, se ela disse alguma coisa errada, quando ali eu fiquei aflito. Se ela disse alguma coisa errada, eu disse, Senhor, apenas pensa, ela nenhuma vez, nem sequer uma vez, ela me disse uma coisa por eu ir às tuas reuniões. Eu disse, ela sempre está com minhas roupas limpas e preparadas, e me segura pela mão e chora e ora e diz, se eu simplesmente pudesse fazer alguma coisa para ajudar o Senhor. E eu disse, olha para a condição dela, Senhor, e não faças isso, não, por favor, não, Senhor. E eu disse, Deus, ajuda, rogo que sejas misericordioso com ela. E se ela tem de passar por essa operação, ajuda a passar por isso. Senhor, se eu a perdesse agora, eu não sei o que faria. Eu sou um homem velho e as criancinhas para serem criadas, e o que poderia eu fazer? Ser misericordioso com elas, Senhor. Tu sabes que eu a amo. E eu disse, eu apenas rogo que tu a ajudes. E enquanto eu orava, ouvi algo dizer, coloca-te de pé. E eu apenas prossegui orando porque eu apenas pensei que talvez tivesse imaginado aquilo. E enquanto eu seguia orando, algo disse, coloca-te de pé. E eu parei de orar e olhei para cima, e a pintura de Cristo, aquela que eu nunca gostei muito da pintura de Salman. Eu gosto da pintura de Hoffman, a cabeça aos 33, você sabe. E eu tenho um quadro grande dela porque, quando eu o vi na visão, naquela ocasião, era justamente assim que ele parecia. E ali estava ela, eu a coloquei de maneira que ele estivesse olhando bem para mim quando eu orasse, neste quadro. E eu olhei ali para cima, eu olhei para o quadro, eu olhei por todos os lados e eu pensei,
o que foi isso? Coloca-te de pé. Eu pensei, bem, eu me colocarei de pé. E me coloquei de pé. Justamente aquela mesma voz que falou lá em cima na colina aquela noite, aquele mesmo que sempre vem. Eu disse, Senhor Deus, foste tu falando com teu servo? Ele disse, apenas diga a palavra e não haverá mais tumor. Eu fiquei ali um pouquinho para me recompor. Muitos de vocês sabem, aqui dentro, e o povo do tabernáculo sabe o que era, que ela tinha isso. Eu disse, então eu digo no nome do Senhor Jesus Cristo que aquele tumor a deixe. Andava incomodando-a tanto que ela estivera de cama por 3 ou 4 dias por causa dele. Eu disse, eles nem sequer encontrarão um vestígio dele. Pois o Senhor, meu Deus, que é Criador, que pode parar ventos e tempestades, e pode repreender os mares e produzir isso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Eu amo e creio nele. E creio que esta hora agora está chegando quando estas coisas estão para acontecer. E tu, o qual pudeste criar um esquilo e trazê-lo à existência, poderias tirar um inimigo da existência. Eu disse, quando o diabo se envolveu na tempestade, os ventos são criação de Deus, a água é criação de Deus, mas o diabo entrou nisso. Foi isso que o causou. Ele colocou um espasmo no mar. Desse jeito. Eu disse, tu pudeste acalmá-lo, e tu que pudeste acalmar isso, podes tirar o tumor de minha esposa. E eu digo que isso está acabado nesse exato momento. Nunca mais ele será encontrado. Está terminado. Eu saí dali com confiança, contei ao meu filho e minha nora. Nós viemos, e na noite passada eu vim correndo aqui para ter a reunião, e voltei, telefonei para ela, e ela ainda não sabia nada a esse respeito. Eu não lhe contei. E quando telefonou, ela estava toda feliz. Ela disse, Billy, eu tenho uma coisa para lhe contar, querido. Ela disse, não sobrou qualquer sinal de tumor em lugar algum. O médico disse que ele não conseguiu encontrar nada. Ela disse, eu fiquei tão feliz. E a senhora Norman e muitas das irmãs aqui, 2 ou 3 delas, estavam conosco aqui no quarto. Ela disse, o médico disse, e você quer dizer? Não consigo entender. 1 mês atrás havia um tumor ali do tamanho de uma toronja. E disse, senhora Branham, fique descansada, que não existe qualquer sinal de tumor. O médico dela saberia onde estivesse. É o Senhor nosso Deus. Oh, graças a Deus pelo dom de Jesus Cristo, esse dom supremo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso é verdade. Eu não acredito em fazer juramentos pelos céus acima ou nada mais. Mas com a Bíblia sobre o meu coração e Deus a quem amo, sabe que cada palavra disso é solenemente a verdade. Dia de ação de graça. Quando eu pensei que amanhã eu teria, ou nos próximos dias, eu poderia ter que até mesmo deixar a reunião para ir, eu nem podia prometer às pessoas que eu estaria de volta na época do Natal em casa, para os meus filhos, para trazê-los de volta para cá outra vez para o Natal. Sabendo, tremendo no fundo do meu coração que uma operação esperava em minha esposa com um tumor do tamanho de uma toronja. E ali estava. E a própria palavra de Deus que disse, dize o que quiseres e assim será. Eu disse, o tumor desapareceu. Eles nunca mais o encontrarão. E não mais existe hoje. E o melhor cirurgião e os melhores médicos que havia nessa equipe em Tucson, Arizona, quando alguns dias atrás havia um imenso tumor assim. E o mesmo médico não pôde encontrar absolutamente nenhum vestígio dele. Escreveu um atestado de livre vontade assim que a senhora Branham não tem absolutamente nenhum sinal de tumor em nenhum lugar. Oh, ações e graças a Deus, este é um dia de ação de graças para mim. Saber acima disso que algum dia aquele rostinho com quem eu me casei lá, glória a Deus, algum dia essas marcas de morte e da velhice desaparecerão e nós estaremos lá, na imagem da juventude e para nunca mais envelhecermos. E o dom de Deus através de Jesus Cristo, do Espírito Santo, que agora temos recebido, é o que nos dá esta âncora. E vejam isso hoje, amigos. Fala-se de povo grato. Nós deveríamos ser o povo mais grato dentre todos no mundo. Além da cura, além dessas coisas que estão acontecendo, o que é isso? É a convicção absoluta que o mesmo Deus, pela mesma natureza, a mesma coluna de fogo, o mesmo anjo de Deus, o mesmo Jesus, ontem, hoje e eternamente, está fazendo as mesmas coisas pelo mesmo poder, através da mesma coisa. Que âncora da alma segura e firme.
Que o Senhor Deus do céu ricamente os abençoe, a cada um. Inclinemos nossas cabeças. Senhor, eu estou tão grato, Senhor, eu não sei o que dizer. Eu simplesmente não consigo expressá-lo. Quando aquele hino foi cantado, faz pouco, e as pessoas cantando aquela canção, em meu coração, ele pulou de alegria. E o testemunho veio ao meu coração. E agora, Pai Celestial, Tu sabes que essas coisas são verdadeiras. Tu conheces isso das profundezas do meu coração, que isso é verdade. Eu não tenho motivo, Senhor, para dizer-lhes qualquer coisa que não seja correto. E eu rogo, Deus, que hoje possa meu coração sentir ao ver todos esses irmãos e irmãs cristãos que estão aqui, que são meus irmãos, irmãs nos laços de Cristo, se regozijarem comigo com ação de graças pela minha pequena companheira poupada. A terra louva a Deus, que a natureza louve a Deus, que tudo o que tem fôlego louve a Deus e seja grato por este grande tempo que temos. Querido Pai Celestial, ali eu vejo que é um garotinho sentado em uma cadeira de rodas. Há outros aqui que estão enfermos e necessitados. E do mesmo modo como Tu és o Deus da salvação para nossas almas, Tu és o Deus que cura todas as nossas doenças e aflições. E Tu ainda és, com estes testemunhos, apenas um ou dois, quando chegam a ser milhares, os quais Teu humilde servo Te viu realizar e fazer, sem uma mancha nisso, em parte alguma. E nós sabemos que Tu ainda és Jeová Jireh, e Tu já proveste o sacrifício para a cura. O próprio Deus que removeu aquele tumor do lado de minha esposa, Tu és Deus aqui mesmo em Shreveport, justamente o tanto quanto Tu és em Tucson. E todavia eu estava 2.000 milhas longe dela nessa hora. Eu rogo, Deus, que Tua presença santa encha esse tabernáculo hoje com poder de cura, que cure cada pessoa enferma que está aqui, para que estas bênçãos de ação de graças continuem a soar de um lado para outro por toda a nação, Senhor, de que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Concede, Deus eterno. Agora, enquanto vocês estão sentados aqui, coloquem as mãos uns sobre os outros e orem. Conectem-se por meio de uma unidade de fé na presença de Deus. E lembrem-se que cada um de vocês é privilegiado. Deus me julgará quanto a se eu lhes disse a verdade ou não. Falhou isso alguma vez? Disse-lhes eu jamais alguma coisa que não tenha acontecido? Como Samuel disse aquela vez. Como quando eles iam constituir um rei, Saul. Ele disse-lhes, eu jamais alguma coisa no nome do Senhor que não se tenha dado? Implorei eu a vocês alguma vez pelo seu dinheiro, para minha comida? Não, Samuel, mas mesmo assim queremos o rei. Mesmo assim queremos nosso próprio rei terreno. E Samuel sabia que Deus era o rei deles. Eu lhes digo esta manhã, minha gente, eu os faço testemunhar. Vocês já viram o dom de Deus falhar uma só vez sobre o qual lemos esta manhã? Não, Senhor, é Jesus Cristo, não pode falhar. A ciência provou isto, a igreja sabe disto. Ele está aqui nesse exato momento, nesse exato minuto. Ele está aqui. E a única coisa que falta é sua fé pegar essa palavra e ungí-la a você mesmo. E Ele o curará. E com suas mãos uns sobre os outros, clamem a Deus de todo o coração e digam, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Tu que podes parar a tempestade, há 2000 anos Tu o fizeste, e Tu o fazes solamente neste exato momento. E Tu detens minha enfermidade, Tu me tornas são, e eu estou grato em meu coração por Ti, ó Deus Todo-Poderoso. Amém.